Queridos, no último domingo, pela manhã, eu falei sobre a importância de cumprirmos a grande comissão, pois nós temos uma boa, eu não diria apenas boa, irmã Elisângela, eu diria uma excelente notícia a compartilhar com as pessoas. Boas novas, né? Evangelho significa boas novas, então nós devemos compartilhar as boas novas, nós devemos compartilhar o Evangelho de Jesus. E essa terminologia, grande comissão, foi cunhada por um grande missionário do século XVIII, William Carey, que então evangelizou na Índia, foi um missionário que atuou poderosamente na Índia. E o que, em linhas gerais, nós devemos compartilhar? Quais são as boas notícias? Bom, a boa notícia, as boas notícias que devemos comunicar, e aí a gente chama isso de, ou foi chamado de grande comissão, e nós chamamos hoje, é que Deus ama os pecadores. E por amor Ele enviou seu Filho para nos resgatar, para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para nos salvar, para fazer com que aqueles que estavam condenados nos seus delitos e pecados sejam perdoados e obtenham, através da maravilhosa graça, e esse favor é imerecido, né? Então, obtenham a bendita salvação. A grande comissão envolve, então, que eu disse, comunicar essa boa notícia. E disse que a grande comissão é uma ordem de Cristo. Quando a gente lê lá Mateus capítulo 28, né, capítulo 19 e 20, quando a gente lê o Evangelho de Marcos e outras passagens na Bíblia também, nós vamos ter total clareza que não foi algo que o homem inventou. Não, a grande comissão é uma ordem de Cristo. Mas também, Isaurinha, a grande comissão, como eu disse, é uma missão da igreja. Isso, é uma missão da igreja. E aí, sobre isso, Érico, eu gostaria de fazer uma retificação, uma correção em uma fala. E por isso que é bom ter irmãos atentos ao que a gente está falando e amorosos também. Porque ao término da minha mensagem aqui nos cumprimentos, um irmão, de forma muito carinhosa, e é um irmão muito estudioso da Bíblia, conhecedor da Bíblia, e de vez em quando ele sempre faz alguma sinalização, né, no intuito de melhorar, e eu agradeço, e os irmãos estão, eu espero que os irmãos fiquem muito à vontade para isso, porque às vezes eu erro um texto bíblico aqui, uma referência, então sinalizem, pastor, não é essa, igual na quarta passada, né? E esse irmão me sinalizou o seguinte, que em determinado momento da minha mensagem, e eu me recordo sobre esse momento, eu disse, Simone, que os anjos desejariam pregar, cumprir essa missão de pregar o Evangelho. Só não disse o texto a qual a minha mente estava se reportando. Mas, na verdade, por isso que entra aí a retificação. Na verdade, esse texto de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12, a ideia aí não é a ideia de que os anjos desejam pregar o Evangelho em nosso lugar. Isso é um equívoco, e aí eu peço perdão pelo meu equívoco, porque, na verdade, esse texto faz menção aos anjos quererem conhecer mais a palavra, quererem conhecer mais o Evangelho. Porque, diz lá o texto, os anjos anelam prescrutar. Palavra difícil, né? Os anjos anelam conhecer mais desse Evangelho, que envolve o quê? Envolve o nascimento de Jesus, envolve a vida de Jesus, o ministério de Jesus, envolve a crucificação e a ressurreição. Esse mistério que outrora fora anunciado pelos profetas, dentre a maior parte dos profetas, foi o profeta Isaías, o profeta no Antigo Testamento, irmã Neide, mais messiânico. Então, fazendo essa correção, não é que os anjos desejam cumprir essa missão que é da igreja, que é nossa, que é da Neide, que é
da Maria, que é da Gabi, que é da Elisângela, do Elci, do Ronaldo. Não. Os anjos anelam conhecer mais. A ideia do texto é essa. E aí, fazendo então essa ratificação e agradecendo mais uma vez esse querido irmão que me sinalizou a minha fala equivocada. Mas também disse que a grande comissão é uma necessidade do mundo. Então, disse que a grande comissão é uma ordem de Cristo, a grande comissão é missão da igreja, é missão minha e sua, e que a grande comissão é a grande necessidade do mundo. Então, tendo esse conhecimento de que a grande comissão, que o ID é nossa obrigação, duas perguntas, irmã Ruth, vieram à minha mente. E trilhando ou tentando responder essas duas perguntas, que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, o seguinte tema: como cumprir a grande comissão? Como cumprir? Porque se há um desafio, né, vamos completar a missão, e nós sabemos que é uma ordem de Jesus, sabemos que é nossa missão, e sabemos que é a grande necessidade desse mundo, um mundo sem Jesus, que precisa de Jesus. Como cumprir a grande comissão? E ainda mais fiquei a pensar quais as características ou quais as qualidades que nós precisamos ter ou desenvolver para cumprir essa grande comissão. O que é preciso, Gabi, você aí tão novinha, que também tem essa nobre missão, independente da idade, porque a grande comissão e a missão é para aqueles que tiveram um encontro real e pessoal com Jesus. Isso envolve a você, envolve aos mais experientes, envolve aos menos experientes, né? Então, o que é preciso? Quais as qualidades que nós precisamos ter ou desenvolver? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, refletir sobre isso. O primeiro texto que eu gostaria de convidar os irmãos a ler está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 13, 14 e 15. Por favor, abra lá. Estão pensando em como cumprir a grande comissão. Quais as qualidades? O que é preciso? Vejamos lá o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 13, 14 e 15. Diz assim: porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Agora o verso 14, que eu vou me ater. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. A primeira característica que eu vejo, ou qualidade, e eu vejo que ela é imprescindível e ela é como se tivesse realmente, em primeiro lugar, é o amor. É preciso amor, irmãos. O Paulo vai dizer, essa carta, que não foi uma carta fácil de escrever, que o que movia ele era o amor. Porque eu vou ler numa tradução que talvez ajude a gente a entender melhor essa ideia de constranger, né? Na nova versão transformadora, o verso 14, a primeira parte diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Por quê? Na nossa língua e no nosso vocabulário, Érico, quando a gente fala assim, o Érico ficou constrangido, a ideia de ficou sem graça, né? A ideia de que ficou envergonhado, né? Mas a melhor tradução aqui seria a ideia de constranger, a ideia de impulsionar, motivar. Então, é o amor de Cristo que nos impulsiona. Era o amor que Paulo tinha por Cristo que o motivava, era o combustível dele para que ele pudesse cumprir
a sua missão, ou cumprir a grande comissão. Era o amor que ele tinha por Cristo, a irmã Neide, que fazia com que Paulo não largasse a missão. Porque em vários momentos Paulo enfrentou muitas dificuldades. Mas não, ele não desistiu. Por que não desistiu? Por amor. Porque o amor que ele tinha pelo Senhor fez com que ele passasse a amar, irmão Elci, o que Deus mais ama, que são pessoas. E isso é muito comum, principalmente nos casais, né? Às vezes eu me pego gostando de algo e tendo prazer em algo que antes eu não gostava, mas quem fez com que eu gostasse foi minha esposa. É claro que quando a gente fala de Deus é uma proporção muito maior, né? Porque a gente está falando de algo sobrenatural, algo que está além aqui da nossa experiência humana. Mas era isso que fazia com que Paulo, então, amasse o que Deus mais ama, que são pessoas. Por isso que uma das evidências até de que uma pessoa, Isaurinha, teve uma experiência real e pessoal com Jesus, ela gostar de pessoas, ela amar pessoas. Porque como pode, é muito contraditório, antagônico, uma pessoa dizer, eu amo a Cristo, mas odeio os seres humanos. Tem alguma coisa errada. Na verdade, ela está errada, essa pessoa está equivocada, porque quem ama a Cristo vai amar o que ele mais ama, que são pessoas. Esse amor por Cristo impulsionou, motivou muitas pessoas. E fez até com que algumas pessoas, por amor a Cristo, por cumprir a grande comissão, viessem a morrer. Quer ver? O primeiro mártir que a Bíblia registra, né, é Estevão. Veja lá, Atos capítulo 7, versos 59 e 60, por gentileza. Atos capítulo 7. Diz assim, olha. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. Ou com estas palavras, ele morreu. Aí você pode estar se perguntando, pastor, o que Estevão fez para que ele fosse condenado a morrer apedrejado? Roubou alguém? Matou alguém? Violentou alguém? Descumpriu alguma lei? Não. O que fez com que Estevão morresse apedrejado era o que ele comunicava. E o que ele comunicava era o resultado do amor dele para com Cristo e para com as pessoas. Estevão morreu por comunicar a Cristo. Estevão morreu por levar às pessoas o evangelho, a boa notícia, as boas novas, de falar que o Messias havia habitado ali, o Messias nasceu, viveu e morreu e depois ressuscitou e ascendeu aos céus. Era isso que Estevão estava comunicando às pessoas e isso fez com que ele morresse apedrejado. Mas o que impulsionou Estevão? O que motivou? O que fez com que Estevão não recuasse? Ele podia recuar, ele podia se calar. Por que ele não se calou? Por que ele não parou? Por que ele não recuou? Por amor. O amor que ele tinha por Cristo. Dwight Lyman Moody, ou mais conhecido como Moody, né? O grande evangelista do século XIX, né? A gente tem Moody do século XIX e a gente tem Billy Graham, né, do século XX, dois grandes evangelistas
que marcaram o seu tempo e marcaram um século, né? O Moody, dentre muitas frases que ele tinha, esse evangelista norte-americano, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele disse o seguinte: a fé torna tudo possível, o amor torna tudo mais fácil. A fé torna tudo possível, porque tudo é possível ao que crê. Mas o amor torna tudo mais fácil. Aí, queridos, como eu disse, eu estou refletindo com os irmãos, tentando responder a uma questão: como cumprir a grande comissão, já que eu tenho certeza que é uma ordem de Cristo, já que eu tenho convicção que é minha obrigação, que é minha missão, e já que eu tenho total certeza que é a grande necessidade do mundo. Como cumprir, Simone? Quais as qualidades? Primeiro, amor. O amor de Cristo deve nos impulsionar, deve nos motivar, deve nos levar a amar o que Deus mais ama. E a minha pergunta é: será que o amor de Cristo, o amor que você tem por Cristo, tem lhe constrangido no sentido de lhe impulsionar, de lhe motivar? E você ama o que Cristo mais ama, que são pessoas? Lembre-se também, e aí a gente em algum momento vai desdobrar isso, né? Mas o amor a gente demonstra. A gente pode expressar através de fala, mas também através de ações. Mas em segundo lugar, uma outra qualidade ou uma outra coisa que eu preciso para cumprir a grande comissão, um outro pré-requisito que é necessário, é preciso total dependência do poder de Deus. Nós não vamos ter êxito nessa missão com as nossas próprias forças. Não é por acaso que Jesus, quando ressuscitou, antes de ascender, antes de subir aos céus, ele deu uma orientação aos seus discípulos. Veja lá, Lucas, capítulo 24, verso 49. Por favor. Lucas capítulo 24, verso 49. Diz assim: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de quê, irmãos? De poder. Então, Jesus já havia anunciado aos discípulos que eles deveriam cumprir a grande comissão, mas eles deveriam começar a agir, deveriam começar a pregar, deveriam começar a sair, a comunicar e compartilhar as boas novas, depois que eles fossem revestidos de poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo de Deus. Foi o poder que desceu e habitou neles lá em Pentecostes, lá em Jerusalém. Aí sim, então, Jesus, com muito cuidado, uma das últimas informações e orientações que ele passou aos seus discípulos, antes dele subir aos céus, depois da sua ressurreição, foi: esperem aqui, não saiam, não iniciem a missão, até vocês serem revestidos de poder, ou do poder do Espírito Santo de Deus. Qual era o segredo da igreja primitiva? Um dos segredos da igreja primitiva ser tão exitosa na sua missão de pregar o evangelho. Veja lá Atos capítulo 4, verso 31, por favor. Aqui está, de forma muito clara, né? E Atos capítulo 4 é justamente o momento em que Pedro e João estão passando rumo ao templo, e vem um homem, né? E eles dizem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Veja aí, Atos capítulo 4, verso 31. Diz lá: tendo eles orado,
tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram o quê, irmãos? Cheios do quê? Do Espírito Santo. E com intrepidez, o que eles faziam? Anunciavam a palavra. Então, onde eles estavam reunidos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, com covardia, com timidez, com retraimento, que eles comunicavam assim na encolha o evangelho, anunciavam a palavra, com intrepidez, com ousadia, com muita sabedoria também, é claro, né? Mas eles saíram a anunciar o evangelho. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, somos capacitados a compartilhar de Jesus, a falar que só em Jesus há esperança, que só em Jesus há salvação. E como isso faz diferença, irmãos? Isso fez diferença na vida do Pedro. Em Atos 4, eu falei da experiência dele, de ver aquele coxo e dizer, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Mas é esse Pedro que quando a gente lê lá em Lucas, capítulo 23, verso 33, diz, Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu estarei sempre contigo. Mas aí a gente vai ver que foi esse Pedro que negou a Jesus. 3 vezes. Mas esse mesmo homem que negou a Jesus 3 vezes, veja o que ele vai fazer, ou que Deus o que Deus vai fazer através da vida dele, quando esse homem é revestido do poder do Deus. Quando esse homem fica cheio do Espírito Santo de Deus. Veja lá Atos capítulo 2, verso 38, por favor. Atos capítulo 2, verso 38. Diz lá, olha, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa era a pregação de Pedro. Arrependei-vos, confesse os seus pecados, aceite a Cristo como único Senhor e Salvador. Aí, olha o resultado de quando estamos cheios do poder de Deus e saímos a anunciar com intrepidez o Evangelho. Olha o resultado no verso 41, comandante. Diz lá, olha, Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase, quantos mil pessoas? 3.000 pessoas. Imagine, 3.000 pessoas. Eu falei que nós temos experiências, eu não sei se alguém tem aqui, ou se alguém aqui que está cultuando conosco, tanto online quanto presencial, foi testemunha ocular das grandes cruzadas de Billy Graham. Quando Billy Graham vinha ao Brasil e lotava o Maracanã. Irmã Ruth. Então, que experiência, né, irmã Ruth? Eu já tive a oportunidade de ir em grandes cruzadas no Maracanã, né? Ainda era seminarista, mas isso tem quase 3 décadas. Não peguei Billy Graham, mas peguei aquelas cruzadas. E aí, um homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, pregando, e aí na hora do apelo, as pessoas descendo ali as arquibancadas, indo à frente, chorando, homens e mulheres, homens, né, que na nossa cultura, homem não chora, homens chorando, pais de família, pessoas experientes, se derramando, tudo por quê? Porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com intrepidez, estavam anunciando o Evangelho. Então, a irmã Ruth teve essa experiência, acho que marcante na sua memória, assim como também não ouvi Billy Graham, mas participei dessas grandes cruzadas ali como ouvinte. Que coisa extraordinária. E foi isso que aconteceu aqui. Quase 3.000 pessoas. Imagine, irmã Elisângela, 3.000 pessoas ouvindo um homem simples, e as pessoas ficavam até, Zé,
assustadas as autoridades, os doutores da época, os mestres, né? Esse homem aí não é aquele homem, aquele rapaz, aqui, que era irmão do André, eles tinham uma cooperativa aí de pescadores, porque Pedro e André, tudo leva a crer que trabalhavam junto com Tiago e João, que eram pescadores também. Mas esses homens aí, aquele Pedro, rapaz, que uma formação simples, não sabe nem falar muito bem, fala nós vai, nós fomos, né? E ele começou a falar, rapaz, as pessoas aceitaram. O que aconteceu? Poder, irmãos. Poder de Deus. Aqueles homens foram usados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso acontecia essas maravilhas. Quase 3.000 pessoas, quase 5.000 pessoas aceitando a Cristo. Mas é importante, se você está sendo usado por Deus, e eu espero que assim o seja, que você lembre o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, por favor. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando os apóstolos pregavam, quando a gente vai ver Atos capítulo 4 e 5, aquele milagre e essas maravilhas que aconteciam, aí chamaram lá Pedro. Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Em nome de quem essas maravilhas estão acontecendo? Aquele homem que era coxo de nascença voltou a andar. Pessoas aceitaram a Jesus. Vocês estão falando que há um outro rei. Em nome de quem? Eles poderiam dizer, né? Em meu nome, eu que tenho uma oração forte, né, pastor? Outro dia uma pessoa falou: pastor, eu trouxe aqui um automóvel para você fazer uma oração forte. Eu falei: não, rapaz, não tem oração forte. Forte é o Senhor. Eu entendi, né? A pessoa não era nem familiarizada com o evangelho, mas eu entendi o que. Aí eu expliquei: olha, forte é o Senhor, poderoso é o Senhor. Nós vamos orar para que esse Deus poderoso, esse Deus que é forte, possa abençoar você, possa guardar você, livrar você e sua família de todo qualquer mal, de todo qualquer acidente. Mas se tem alguém que é forte, é o Senhor. Tem alguém que é poderoso, é o Senhor. Nós somos canais, irmãos. Eu falei do Moody, o grande evangelista do século XIX. Ele, certa feita, disse o seguinte: quando aprenderão os homens que não podem fazer a obra de Deus sem o poder de Deus? É uma pergunta, né? Moody, certa feita, disse: quando aprenderão os homens que não podem fazer a obra de Deus sem o poder de Deus? E, como eu disse, Moody foi um homem extremamente usado por Deus. Então, se desejamos cumprir a grande comissão, nós só teremos êxito se formos totalmente dependentes do poder de Deus. Dependa do poder de Deus. E por último, qual é o outro pré-requisito para cumprir a grande comissão? É necessário, sabe o quê? Queridos e queridas, e poderia estar até atrelado ao amor, né? É necessário sacrifício. Todos os homens e mulheres que aceitaram o desafio da grande comissão, eles não pouparam esforços para cumprir tal missão. É preciso que eu e você estejamos dispostos a pagar um preço, entre aspas. É preciso que nós estejamos dispostos a realmente nos sacrificarmos em prol de cumprir essa grande missão. Eu particularmente gosto muito daquele momento em que Paulo reúne os presbíteros de Éfeso, ali no porto em Mileto. Um momento muito marcante de despedida do apóstolo Paulo. E ele vai comunicar algo que deveria não apenas marcar a vida daqueles líderes daquela comunidade, mas deveria ser transmitido para as pessoas que faziam parte daquela comunidade. E o Paulo, eu acredito
que não tinha noção que a palavra que ele proclamou ali, usado por Deus, iria reverberar ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né? Mas essa palavra chega a nós hoje, e para mim é uma palavra muito marcante, que é Atos capítulo 20, verso 24. E é o último texto que eu quero ler com os irmãos essa noite. Atos 20, verso 24. Mostra o quanto Paulo amava a Deus, o quanto Paulo estava comprometido com Deus e com a obra de Deus, e com o ministério que ele recebeu de Deus. Veja lá, Atos 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Qual era o ministério? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sacrifício. E é claro que o sacrifício de Paulo não nos salva. Quem nos salva é o sacrifício de Jesus. Mas o fato é que Paulo investiu a sua vida, se sacrificou em prol da missão que recebera do Senhor. Quantas vezes, irmãos, Paulo foi apedrejado, Paulo teve que sair fugido das cidades, e naquela época as cidades, elas tinham grandes muros, que a gente entende hoje que eram muralhas, né? Que fala muro, parece algo que tem na nossa casa, não eram muralhas que cercavam as cidades. Teve uma vez que Paulo teve que sair de uma cidade, descido, dentro de um cesto escondido. Paulo foi preso. Cometeu algum delito? Fez alguma coisa errada? Por pregar o evangelho, por anunciar as boas novas, por querer o bem das pessoas, ele recebeu o mal. E a tradição vai dizer que Paulo morreu decapitado. Sacrifício, irmãos. Aquele homem estava disposto a se sacrificar em prol da grande comissão. Terminando, falando sobre Moody, o Moody, a história dele é muito bonita, né? Era um menino que foi criado por um dos seus familiares, aprendeu o ofício de sapateiro e depois se tornou um grande empresário da área de sapatos, de botas, de sapatos, né? No século XIX. E o Moody, por amor a Cristo, abriu mão da riqueza, abriu mão da sua empresa para pregar o evangelho. Ou seja, estava disposto, e assim o fez, a se sacrificar por amor a Cristo. Investiu os seus recursos, investiu a sua vida para comunicar as boas novas de salvação. Paulo, Pedro, Moody e muitos outros não pouparam esforços para cumprir a missão que Deus os deu. A minha pergunta é, se depender, e aí já quero dizer, eu já fiz essa pergunta para mim. Se depender do seu esforço na oração, se depender do seu esforço e do seu sacrifício na contribuição, se depender do seu esforço e do seu sacrifício em anunciar as boas novas às pessoas, será que essas vidas serão salvas se dependesse de você? Não depende. Depende dela. Mas se você pudesse contribuir ali, e pode, se sacrificando, se colocando ali, orando, contribuindo e indo, seja aqui ou lugares distantes. Por isso, Gabi, para nós cumprirmos essa missão tão nobre, que é denominada Grande Comissão, é preciso amor a Cristo. E quem ama Cristo, ama o que ele mais ama, que são pessoas. Para cumprir a Grande Comissão, é preciso total dependência do poder de Deus.
E para cumprir a grande comissão, é preciso sacrifício, irmãos. O Senhor nos deu um ministério, e eu disse isso no domingo pela manhã, o ministério da reconciliação. Isso vale para todos. Então, que você, que eu, que nós estejamos dispostos a nos esforçar, a nos sacrificar, para que pessoas ouçam de Cristo e aceitem a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador.